Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. O programa ele não é mais Iris e Hernani, é Yasmin e convidados. Eu sou convidado de hoje, ainda bem. Eu adoro ser convidado. Convidado tem tudo de melhor, né? Tá muito então teremos difícil. Quintas da Yasmin no MAP. E é um prazer grande estarmos juntos, melhorando a psicosfera, o ambiente, véspera de feriado, todo mundo feliz, dia ensolarado, né, amigo? Eu achei que não ia fazer sol, né? Tava dizendo que não ia, ontem choveu. Final de semana aparentemente ensolarado, então tá tudo bom. E nós vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre cães e coisas santas. Do Vinha de Luz. E aí vamos começar com... Palavras do Mestre. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. E aí, papai? Fala. E aí, pai? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer, como sempre, aos olhos espíritas, né, da doutrina espírita e da lei de causa e efeito, como funciona esse auto-perdão. Por que aquela intensidade que você julga o outro, você está sendo julgado? Então, digamos que você tenha cometido um erro numa encarnação passada, um erro grave, né? E que você, quando desencarnou, reconhece esse erro por causa do sentimento que a outra pessoa tem, mas continua numa dúvida se aquilo não aconteceu também por culpa da outra pessoa. Quantas vezes a gente passa por isso? Na nossa família, no nosso dia a dia. Poxa, isso aconteceu com ele, mas também, ele deu todo o espaço para isso acontecer, né? Ele, não se comporta, não tem uma atitude correta, ele foi muito fragilizado na relação. Quantas pessoas a gente deixa no decorrer da nossa vida com sofrimentos porque elas são frágeis demais ou porque a relação era difícil? Então, digamos que você desencarna, reconhece que aquilo ali afetou o universo, o próximo, etc., mas que a pessoa cometeu erros que você não cometeria no lugar dela para passar por aquela situação. E aí você vem nessa encarnação para passar pela mesma situação que ela teve para ver como seria a tua atitude, para você aprender, né? Vamos aprender, vamos passar pela prova. Se eu acerto a prova, eu passo de ano. Se eu não passo na prova, eu vou espiar aquilo, vou ter que repetir, vou fazer a recuperação. E aí você vem e quando vê tudo acontecendo ao seu redor, você julga aquilo que está acontecendo. Eu já matei alguém, eu já traí alguém, eu já peguei coisas que não eram minhas, está lá no meu inconsciente. Nessa encarnação não, mas está lá no meu inconsciente. Mas quando eu venho nessa e eu vejo isso acontecer no meio que eu estou vivendo, eu condeno veementemente. Então eu falo, só perdoo esse ato aqui se a pessoa passar pela pena de morte, por exemplo. Matou, eu quero que ficar preso 10 anos, 6 anos, 8 anos e sair, isso não me contenta. Né? Ele tirou a vida de outra pessoa, acabou com a família, etc. A minha condenação para ele é essa. Eu só me sinto justificado se essa pessoa passar por essa lei. E você já fez isso em alguém no passado. O que você está falando para você mesmo, no teu inconsciente? Que você não merece perdão. Que você não merece perdão. Que você só vai perdoar aquele ato que você condena no outro quando você passar também. Aí você toma uma bala perdida, Sim. Você passa pela situação, etc. Então, com a mesma intensidade que você julga o outro,
Você vai ser julgado. Você vai ser Porque julgado. é autoavaliação. É a autoavaliação. Então, quando a gente... Não necessariamente também, porque eu conheço um monte de gente que julga o outro e que se perdoa muito fácil. Isso é o que ele acha. Isso é o que ele acha. Porque nessa vida ele acha que ele não fez Que ele não aquilo. fez nada, né? Quando e aí, ele souber quando que ele acordar... Mas no plano espiritual a gente vê muitas pessoas, muitos espíritas também, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que só porque a gente é espírita, a gente vai chegar no plano espiritual muito bem. Ué, é só ler os mensageiros. Mas muita gente Quem lê acha. os mensageiros sabe. E aí, quando chega no plano espiritual e realmente acorda e entende que nessa encarnação você acabou não passando pela prova ou por uma expiação muito grave, mas que, né, você já fez isso, às vezes coisas muito piores do que as pessoas que a gente está julgando ali. Porque também tem aquele negócio, nesse momento a gente está no planeta e a gente está vivendo com as pessoas de uma forma muito misturada. Mas os espíritos, eles não têm a mesma idade e eles não têm a mesma trajetória. Existem irmãos nossos que estão encarnados cometendo erros, que a gente aponta, mas que eles tiveram muito menos encarnação do que a gente. Muito menos. Que, né, são espíritos mais jovens, realmente. E às vezes, na idade deles, a gente estava fazendo atrocidades muito piores, na Idade Média, enfim, em Provavelmente porque outros o meio era momentos. muito pior, né? Sim, e ele tá ali tomando aquela atitude e a gente já tá apontando o dedo e já tá julgando. Então, às vezes ele é muito melhor do que a gente, ou teve uma evolução muito maior do que a gente nessa encarnação. Do que nós tivemos na nossa época. Até não porque só o na meio nossa era época, muito às pior. vezes até nessa encarnação, porque às vezes você tá olhando pra alguém e você tá julgando, e ela teve um salto evolutivo enorme, né? E você encarnou do mesmo jeito que você tá desencarnando e acabou não evoluindo nada, porque a gente não tem como comparar as provas iguais, né? Não dá pra você pegar uma pessoa que tá fazendo uma prova do jardim de infância e uma pessoa que tá no terceiro ano do ensino médio e comparar nota. Você tem que comparar o nível de evolução, quanto elas aprenderam, né? E às vezes aquela pessoa que você tá julgando aprendeu muito mais do que você e tá indo muito mais rápido e você tá ali só achando que, né, que é melhor naquele momento. É porque nós somos, né, nessa encarnação, né, a resultante de 3 forças. Cada um de nós encarnado é resultante de 3 forças. Uma é a genética. Então, o que nós somos, né, pele, cabelo, biotipo, sexo, características genéticas, faz muita diferença. Sim. Para você fazer as provas que você tem que fazer e pagar erros que você cometeu, espiar erros, ou missionários. Né? Sim. Temos as 3 situações. Então, o genético... Mas até o missionário, ele tem a limitação genética do pai e da mãe dele, do pai e da mãe da dele. programação E que ele programou reencarnatória para em que fazer. ele Às vezes tem veio. uma dificuldade renal, uma dificuldade Sim. hepática, cardíaca, E ou aí, quanto mais cognitiva. organizada é a sua encarnação, mais esses detalhes são colocados Mais ali. colocado, justamente porque é mais programada. Né? Quanto mais programada a tua encarnação, mais amparo tem, mais assertividade você tem em cima dessas condições genéticas. Por quê? Porque são definidas no momento da fecundação, Sim. que são gametas papai e mamãe. E Mas aí, quando sabe- você tá programando muito bem, você já desenha o seu corpo, já vai lá, já escolhe qual Reencarnação gameta sem você desmundo. quer, né? É isso aí. E já planeja o seu corpo. Então, 33% é genético. Sim. Né? Quanto mais programada a reencarnação, mais definição tem e melhor você sabe o que vai acontecer em que período da sua vida e aquilo pode ajudar ou atrapalhar. A segunda é o meio, que você Sim. falou. Então, o meio dos primeiros encarnantes no planeta, você pega aquela obra do Arnaldo falando de Chico Xavier, ele cita ali no mínimo umas 30 encarnações do Chico, imagina. Sim. Então o Chico evoluiu muito, só que também ele foi pioneiro. Aham. Ele passou por riscos muito grandes. O Chico estava lá na matança de São Bartolomeu. Quer dizer, quanto mais você estava num meio ruim e difícil, você mais risco tinha de errar, porque 33% é o meio. Sim. Então 33 é genético, 33 é o meio. Se você encarna no meio ruim, a chance de errar é maior do que você encarna no meio bom. Por outro lado, a chance de trabalho é muito maior, de reconhecimento. Porque você Porque pode você também tem a chance de fazer de evoluir, a diferença de fazer ali. a diferença naquele meio. Muita gente evolui muito por conta de uma situação trágica, né? Isso aí. Então, Do 33% choque, né? É o meio. E isso pesa muito numa encarnação. E os outros 33% é a tua carga espiritual. É a bagagem espiritual que você traz, as decisões que você toma, o seu livre-arbítrio. Então, a tua genética e o teu meio estão intimamente ligados com o seu livre-arbítrio. Tem pessoas que vêm com problemas gravíssimos de Down, né? Sim. Não são problemas, mas são Não, sim, diferenças. Limitações. E o cara supera tudo aquilo e é um gênio. Autistas.
Então, Porque você tem um vê- espírito muito um forte espírito segurando. muito forte, rompendo as barreiras. Ou a família tem um meio tão grande, tem um apoio tão grande, que compensa também. Porque Sim. as forças, elas se entrelaçam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta no ar aqui pra você pensar. Para nós pensarmos, os ouvintes também. Energeticamente não influencia na pessoa que você é? Porque você tem o plano espiritual influenciando, você tem inclusive energias. Mas isso é o meio. Isso tudo funciona como meio? Como meio. Não só o meio Só vai físico. faltar 1% dos três, ó. 33, 33, 33. Dá 99%. Falta 1. Porque assim, até por exemplo, é questão de você estar num país extremamente nublado, influencia em você. Meio. Do sol, dos astros, do alinhamento das estrelas, energético, Meio. tudo influencia Tudo é na meio. sua... Tudo O teu isso vem nesse O teu 33%. espírito está ali recebendo essa influência quando é energético e o teu corpo biológico está recebendo essa influência. O corpo biológico vem da onde? Da genética. Da genética. E o corpo espiritual vem da carga espiritual. Sim. Das marcas que você traz. Porque no fundo, se você quiser resumir a força espiritual, é o perispírito. É o perispírito, é onde você está encarnado na Terra. Então, no resumo de tudo, é como está o teu perispírito. Se ele está com muita carga, menos carga, como você gerencia ele, etc. Né, como é... eu venho na casa espírita, tiro os miasmas toda semana. E fico leve durante a semana inteira. Você está mudando o meio. Mas é uma decisão espiritual. Você pode ir ou não. Sim. Mas onde não tem casa espírita no mundo? É o meio que você está também, você concorda? Aham. Então você nasce num E na lugar... realidade, se você tivesse uma mudança interna, reforma íntima, etc. Nem precisaria disso. Não precisaria. Então tudo que eu coloco, essa carga é espiritual, quer dizer, tudo que não é palpável, né? Tudo que os 5 sentidos não conseguem trabalhar. É a carga espiritual, que você trouxe de outra encarnação, que você vive nessa, o meio influencia nela. Quando Sim. você fala do passe da água fluidificada, do ambiente que você vive, etc. Né? E o meio influencia no genético. Pega muito sol, muito frio, não tem dia, quase tem noite, os vírus. Até socialmente falando, porque se você é de uma classe social que melhor, você tem acesso a mais conhecimento, você tem acesso a mais investimento, você tem acesso a uma melhor alimentação, tudo isso vai fazer com que a sua genética funcione. Então, tudo isso, né? Aí 1% que eu digo é Deus. Sim. Influenciando de um lado e de outro, você pedindo ajuda, etc. Dentro do teu plano Isso também eu espiritual. queria falar dentro do plano espiritual, porque ele também ele influencia também te direcionando, né? 3. Aí o que você cria com isso? Né? Muitas coisas você determinou antes de nascer, você concorda? Que é programado. Sim. Quando a encarnação é programada. É programada. Porque algumas são E compulsórias. eu acho muito que tem uma limitação muito grande, porque você tem diversos fatores, um monte de pessoas na sua vida, e organizar tudo isso, as pessoas chegam aqui e mudam. Eu acho que a gente vai reprogramando constantemente isso Então, aí. e o nome disso chama-se determinismo. Sim. Só que é relativo. Aham. Porque você pode mudar. Então você pensa o seguinte, mesmo você sendo um espírito... E eu acho que tem um determinismo energético também, baseado No teu passado. no seu passado. Teu histórico. E não só no passado também, mas nas afinidades. Isso. Aí você encarna. E aí você teve 20 encarnações, que nem o Chico, desde o Egito, né, que é a primeira que o Arnaldo cita lá, ele era faraona, né, filha da faraó, até agora. Caramba, 20 encarnações, muita encarnação, imagina. Uhum. E aí você está aqui encarnado. E aí vem um outro que encarnou 2 ou 3 vezes aqui entre nós. Aí você fala assim, pô, só a diferença de tempo de Chico, de encarnação para o outro, já é um absurdo. Uhum. Mas além disso, tem uma coisa pior. Um foi super programado. Óbvio. E o outro não. E o outro não. E um tá encarnando no Egito e o outro tá encarnando como índio na América do Sul. Pois é. Então, esses julgamentos que a gente faz não é só pelo tempo da encarnação. Nem é a pelo quantidade amparo que você também. tem. Eu lembro do desencarne do Bezerra de Menezes, ele contando nas obras do André Luiz, né? O amparo que ele teve. Ou o amparo que ele dá para algumas pessoas, né? As preces, as orações do meio. Vem médicos espirituais para ajudar em desenlaces e outros não. Sim. De não, acordo. e tem gente que é desenlaçado por obsessor. Então você imagina. Ou por gente passando no cemitério. E o encarne também, que tem pessoas Também. que têm pouquíssimas afinidades, não fizeram os amigos. Que Jesus dizia, né? Faça amigos mesmo com as riquezas iníquas. Por quê?
Porque o amigo é aquele que te ajuda na encarnação, no desencarne, que te recebe como filho. Desde Moisés, né? Moisés tinha um mandamento só para honrar pai e mãe. Eu sempre falo isso. Por que Moisés tinha um mandamento para honrar pai e mãe? Senão ninguém quer te receber. Porque se ninguém te receber. Então Moisés, sem saber, já falava da reencarnação. Sim. Então esse plano e das aqui... bem-aventuranças também. É. Porque a única bem-aventurança que ele promete à Terra, né, assim, de você... Herdar a terra? Herdar a Terra. Então você vê que o plano espiritual já vinha dando dicas pra gente. Faça amigos mesmo com riquezas iníquas. Honra pai e mãe. Né? Porque você precisa de amigos aqui, de afinidades que você falou, para encarnar com o mínimo de programação. Eu diria, e eu arrisco, depois de muitos anos de mesa mediúnica, que a programação da sua encarnação é tão importante quanto a tua experiência espiritual de quantas vezes você encarnou. Sim. Porque você tem determinismo, a família que você vai vir, as provas que você vai passar, o sexo que você vai ter com as condições que você precisa fazer. Quando você não programa tudo isso, o troço já vai desviando, e você vê nos atendimentos fraternos que normalmente as pessoas têm problemas o quê? Familiares. Sexuais, de gênero. Por quê? Porque se você não programa bem, você primeiro se sente meio iludido, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô numa família que eu não gosto? Por que eu tô com sexo que eu não gostaria de ter? Você não se sente disposto... É igual quando a gente vai tratar dependentes químicos, que a primeira coisa é, ele tem que ir buscar o tratamento. Se ele não estiver buscando tratamento, a chance de dar certo é muito pequena. Então, quando você coloca o espírito ali e ele não está a fim de cooperar, ele não tem esse interesse... Não tem essa motivação. Não tem a motivação, não vai sair. Não tem jeito. Então, em cada encarnação, esse julgamento nosso, e com a evolução da doutrina espírita, o trabalho... né, espiritual, a gente vai vendo que não é só o tempo do espírito. Não. É o quanto amparo você tem. É quanto você programou. É quanto você pediu provas que estavam próximas do que você consegue fazer. Porque muitas vezes, igual aqui na vida real, eu vou fazer uma maratona tão grande, eu vou fazer um exercício tão grande que eu desisto. Sim. Ficou tão difícil para mim, ficou tão longe, eu imaginava que eu conseguiria e ninguém me orientou, que eu não consigo fazer. Então, estar na carne, eu acho que você entrando num planeta de regeneração, que é o que a gente começa a entrar, né? Se não tiver uma guerra nuclear e não acontecer coisas muito graves, é começar a pensar nisso. Por que eu vou dar provas? Por que eu vou cobrar de filho, de vizinho, de sociedade, coisas que eu sei que essas pessoas não vão conseguir fazer? Para elas desistirem? Pô, os índices de suicídios no Brasil, não vou falando nem do mundo, né, nos últimos 6 anos, aumentaram em 20%, de 14 a 24 anos, em jovens. Será que a gente não está cobrando demais? Mas aí também a gente entra num outro problema. Porque assim, eu acho que no mundo tudo é teoria de conjunto. Você tem pessoa do tipo A e você tem pessoa do tipo B. Você tem pessoa do tipo A que precisa que você cobre, que precisa que você impulsione, porque senão ela vai ficar presa na inércia. Eu acho que todo mundo e precisa. vai ficar reencarnando. Mas o quanto você está cobrando, esse é o problema. E você tem pessoas que precisam que você trate de outra forma, que precisa de estímulo, que precisa de investimento, que é mais criativo, que assim, que se você conseguir motivar ele, não cobrar. Tem gente que é baseada em motivação e tem gente que é baseada em cobrança. Eu tenho 2 filhas, elas são extremamente diferentes. E uma precisa ser motivada e a outra precisa ser cobrada, porque ela não vai avançar só na motivação. Quando você cobra uma pessoa que precisa ser motivada, você corre o risco de fazer com que entre no erro do tipo 1, que ela fique desesperada e ela não consiga evoluir, e ela não consegue evoluir tanto quanto ela poderia, porque, né, ela está sendo limitada pela cobrança, e aí pode gerar essa depressão e essa angústia. Mas, ao mesmo tempo, se você não faz isso com uma pessoa do tipo 2, ela fica estagnada. Porque ela se conforta, não quer avançar. Eu concordo plenamente. Quer... O ponto é o quanto cobrar e o quanto motivar. Na verdade, eu acho que o que precisa fazer enquanto todo mundo, né, enquanto sociedade de uma forma geral, é entender qual a porcentagem que a gente tem de espíritos do tipo 1 e do tipo 2 e administrar qual erro é tolerável. Jesus, quando fala nessa passagem sobre... Quanto mais você vai chegando perto do regeneração, mais você vai tendo gente do tipo 2. E aí, realmente, vamos diminuir um pouco as cobranças, porque esses espíritos precisam de motivação. Eles já estão aqui para construir um mundo melhor. E aí, a gente vai mudar um pouco isso. Mas tem que entender de verdade até que ponto não vai ser prejudicial para as pessoas do tipo 1, entendeu?
Não tem jeito, é teoria dos conjuntos. A gente sempre vai ter... E isso tudo eu tô simplificando demais a psique humana, que tem uma série de outras questões e de outros compromissos. Uma das coisas que eu acho que influencia muito nessa questão dos suicídios é a proximidade que a gente está tendo com o plano espiritual. Assim, o plano espiritual está muito mais perto. E está influenciando muito. Está influenciando muito. E eu acho que essa depressão e esse suicídio é muito menos por cobrança e muito mais por descontrole energético eu tenho visto muitas palestras na internet, eu tenho assistido muitos podcasts, etc., de pessoas falando de dois assuntos que estão interligados diretamente com a nossa doutrina, que nós conhecemos de uma forma mais estruturada, com um protocolo muito mais sério, e eles não. Mas eles têm a prática, né, que são as viagens astrais. Então você vê vários médicos falando das viagens atrás, eles citam as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Chico, etc., mas eles não se aprofundam no que é a nossa doutrina, principalmente para quem trabalha em mesa mediúnica. Então, às vezes, algumas coisas são até infantis do que eles falam. Mas, por outro lado, o que eles têm de conhecimento prático nem se compara para mim, que eu não faço a viagem astral. Sim. Então eles falam que vêm as entidades, os suicidas, como é que acontece a influência, os desprendimentos no sono das pessoas para onde elas vão. E aí tem muito a ver com o que você está falando. Quer dizer, essa proximidade, e as pessoas estão mais sensíveis a isso. Tanto é que só se fala nisso na internet. São as visitas dos extraterrestres, que também a gente já conhece há muito tempo, as viagens astrais e os EQMs, que a experiência quase morre. É só sobre isso que se fala. Porque, na verdade, assim, a gente tem que evoluir tanto a asa do amor quanto a asa da inteligência. E, no fundo, a asa da inteligência é mais fácil da gente evoluir do que a do amor. Então, muitos espíritos evoluíram a inteligência e ainda não amam. E aí, o plano espiritual, que ainda tem essa carência de sentimento, está muito mais perto da gente. Há muito tempo atrás, né, mais ou menos 15 anos atrás, eu estava numa mesa mediúnica, e a pergunta que eu fazia, e na época era a OSCAL, a Organização Social Cristã André Luiz. Então, André Luiz era uma mentorização. Sim. Que é um cara que reporta tudo que acontece no plano espiritual. E eu estava perguntando muito sobre a ciência não comprovar a reencarnação. Inclusive, eu falei sobre isso ontem no Bezerra de Menezes. Por que a ciência não comprova logo a reencarnação e a gente mata esse assunto aqui no planeta e nós vamos trabalhar as religiões, tudo que está acontecendo de outra forma? Que nem o James Webb está mostrando agora que o Big Bang não era bem aquilo. Vamos fazer uma prova. E o plano espiritual me mandou, na época, dizendo: você não acha que aumentaria muito o nível de suicídios no planeta se todos soubessem que teriam nova possibilidade de novo corpo, etc? Então você vê a importância da moral, da evolução moral versus a evolução científica. Maturidade espiritual. A maturidade espiritual. Então, quando a gente está falando da EQM, dessas viagens astrais, etc., você precisa de uma evolução moral para entender o âmago daquilo ali. Sim. A essência. Senão ele vai estar sempre vendo o fenômeno. Eu acho que a gente tem intervalo, não tem não? Falta 1 minuto. Ah, tá. É 25. 25, entendi. Então, esse julgueis do Jesus, né, depois a gente já vai entrar nas perguntas, na conversa, eu acho que está muito ligado a essa capacidade técnica também. Porque o meio que você vive, os espíritos que gostam de você... E, na verdade, o foco do tema hoje era o final. E era justamente sobre isso. Não adianta você ficar explicando a parte técnica para uma pessoa que não tem a parte moral. Porque ou ela vai deturpar aquilo ali, e é a parte que ele fala dos cães te dilacerando, ou ela não vai participar, ela não vai entender. Ela não vai acompanhar. Então, assim, você precisa falar de Jesus para todo mundo, você precisa pregar para todo mundo, não ter preconceito e abraçar todos que vierem. Mas você não pode perder o seu tempo com gente que obviamente não está pronto para aquilo ali. É isso. E agora a gente vai pro intervalo. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Voltamos agora para o segundo tempo, né, Hermes?
Segundo bloco. Quem não estava aqui com a gente, minha mãe deu migué de novo. Ficou e eu em estou casa. aqui Mentira, substituindo ela tá mais trabalhando, uma vez. fazendo imposto de renda, e Yasmin está aqui comandando. Sejam bem-vindos ao programa Yasmin Convidados. E o que a gente está falando? E hoje a gente está falando sobre cães e coisas santas. É isso aí. Mais ou menos, né? Que a gente viajou a beça. Já viajamos lá no primeiro bloco. A ideia é essa. E Vamos aí, às perguntas. Vamos às perguntas. A Fátima Natalina, de Duque de Caxias, mandou boa tarde, Hernani e Yasmin. Boa tarde, Fátima. Obrigada por Participar conosco. participar com a gente. Rosimar de Anchieta, boa tarde a todos. Boa tarde também. A Elizabeth Rezende, boa tarde, Hernani e a menina que está aí com você. Sou eu, Yasmin, cheguei agora e não ouvi se é a sua filha. Sou sim, filha dele. Gostaria de pedir radiação, a gente vai colocar pro neto dela. Pode deixar que a gente vai anotar aqui. Beijos na Iris e que Deus abençoe e proteja vocês. Obrigada, Elizabeth, um beijo grande. A Francisca Udiana, de Padre Miguel. Boa tarde, ouvindo o programa que está no ar agora. Assunto muito bem refletido. Mas desejava dizer que o planejamento reencarnatório não é feito sozinho. Então, quando ele disse, ninguém avisou, não me bateu bem. Somos esclarecidos em tudo, mas teimamos e eles respeitam o livre-arbítrio. Então, eu vou dar uma dica para todo mundo que está aí, para a gente entrar no mesmo nível de entendimento do que eu falei sobre a programação reencarnatória. Existe uma entrevista de André Luiz que poucos nós espíritas conhecemos. Vocês entraram lá na internet, em qualquer uma das ferramentas de busca, que é André Luiz, entrevista 1964. Nessa entrevista, olha, vou ler um pedacinho, concedida ao diretor do Anuário Espírita para a edição de 1964, número 1, André Luiz Espírito respondeu às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira e as números pares através do médium Francisco Cândido Xavier. Os temas são os mais diversos: vida, atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. Essas perguntas de André Luiz são as perguntas que nós fazemos e que não estão lá no livro dos espíritos da ocasião. A gente está falando de 1964. São perguntas aqui do Brasil, da evolução, etc. E André Luiz, nessas perguntas, são 32 perguntas e respostas falando sobre esses temas. Numa delas, ele mostra como estava acontecendo na ocasião as encarnações aqui no Brasil. Que ele cita que existem muitas encarnações. Para vocês terem uma ideia, ele diz que no plano espiritual, em 1964, existiam mais de 20 bilhões de espíritos para encarnar no Brasil. E a população do planeta, isso no planeta, desculpa, e a população do planeta era de 5 bilhões de encarnados. Sim. Que era a população. Então existiam 25 bilhões de espíritos e tinham 5 bilhões de corpos para você encarnar no planeta Terra. Então o Enem daquela época eram 5 para cada vaga. Hoje já mudou, porque a gente está falando de 8 bilhões Sim. de espíritos. E o André Luiz fala que muitas daquelas encarnações não eram programadas ainda. Por quê? Quando é que você programa uma encarnação? Vamos ver o básico. Quais são as dificuldades que você teve? Quais foram os atritos e as pessoas que você precisa reconciliar ou que você ama? E se você está encarnando nas primeiras vezes e não tem nada disso ainda? Você está vendo no reino animal? Uhum. Então, na realidade, ela tem razão num aspecto, relativizando. Está programado aquilo, mas não do jeito que a gente conhece. Sim. Então, quando você pega uma programação reencarnatória de uma obra do André Luiz, Libertação, aí Nosso foi Lar, avisado, ali assinou, você está pediu. super programado. Sim. Porque você tem que reconciliar, você tem que resolver questões, você tem afetos, desafetos, etc. Quando você está nessas primeiras encarnações que André Luiz cita, não tem ainda isso. Não. Você não se comprometeu ainda. Não, e tem... Só que ela está certa, está programado para aquele estágio dele. Sim. Mas ele não Mas não é do avisado, jeito que eu estou falando. É uma programação diferente. Mas existem também reencarnações compulsórias, onde a pessoa não aceitou. Os suicidas. O Santos Dumont, né, Ícaro Redivivo, é um livro que mostra que ele virou ovoide pelo suicídio e tal, e ele foi colocado em ventres que sabiam que iam ser abortados. Para reconstruir o perispírito. Então, existe encarnação compulsória. Então, cada encarnação, né, depende, e é uma programação. Só que, quando eu estou falando de programação, algumas são muito programadas, como a do Chico.
Então a chance de dar certo, e até pela responsabilidade dele, de Kardec, né, é muito maior. E outras nem tanto. Outras são fatos da natureza, porque a reencarnação é um fenômeno da natureza, é como engravidar. Entendeu? Então é isso que eu falei. Aí ela tá certa. Todas são programadas? São, pela natureza. Mas algumas são programadas, controladas e acompanhadas porque são de maior responsabilidade. É isso. Eduardo Franca, de São Paulo. Olá, pessoal do Quintas do Evangelho. Aqui é o Eduardo Franca, sempre com vocês. Penso que essa transformação tão necessária para nós realmente acontece, se encontrarmos sentido na mudança. É como a busca da sobriedade, que vai muito além de estar sem o uso de qualquer tipo de substância química. Verdade. Forte abraço a todos. 100% de acordo. Pessoal do YouTube. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. Pediu irradiação, a gente vai colocar. Boa tarde, Gilceia. Leia Ferreira dos Santos, boa tarde, queridos. Por favor, coloque meu nome na prece. Vamos colocar. Um beijo grande. Marlene, boa tarde, parabéns pelo programa. Que lindo pai e filha. Já dei o like. Obrigada, Marlene. Maria Regina Ferreira, boa tarde, amigos, e abraços também da Yasmin. Obrigada, Maria. Um beijo. Fabiana da Silva, boa tarde. Botou os nomes para radiação, a gente vai colocar. Um abençoado feriado para vocês dois e todos da rádio. Para você também, Fabiana. Captação NFP. Ótimo programa, abraços. Obrigada. Paulo Sérgio, boa tarde, família. Exemplo, papai substitui mamãe, filha substitui. Tudo programação reencarnatória, tudo inimigo das outras vidas. Tudo brigando, guerreando, jogando pedra no telhado do outro, veio agora para substituir. Marilene Melcides, boa tarde a todos. Boa tarde, Marilene. Paulo Sérgio, mamãe e todos somos irmãos. Obrigado sempre pelos estudos de esclarecimento do Evangelho. Isso mesmo. A minha avó, quando veio na mesa mediúnica, anos depois, falou assim, mandou uma mensagem linda para mim, no final falava assim, sua avó Olga, hoje, sua irmã. Paulo Sérgio Amaral, Márcio Andrade, boa tarde, Hernani e Yasmin. Um abraço fraterno em todos na rádio. Isabel Miranda, boa tarde, amados, programa maravilhoso. Hamilton Veloso, boa tarde. A vida é uma faculdade, a doutrina espírita e andar de braços dados com os ensinamentos de Jesus é a cartilha que, infelizmente, o orgulho e a cegueira das pessoas ignoram. Ele é de Realengo, boa tarde, Muito Hamilton. bom, professor. Regina, boa tarde. Márcia Rodrigues, boa tarde, lindos. Ela botou nomes para radiação, a gente vai colocar. Fátima Regina, boa tarde. Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos. Márcia Rodrigues, essa menina é a Iris todinha. É filha, não viu o início. Sou filha deles, Márcia. Roselinda G. Barroso, boa tarde. Peço vibrações, a gente vai colocar na irradiação. Jubiara Leal, boa tarde. Por que você, Yasmin, não vem mais a esse programa? Excelente, muito bom, como você e o Hernani dirigindo toda essa conversa. Venha eu gostei mais. de ver isso, porque ela tava me cobrando um monte de coisa aqui, agora ela quase não vem. Eu quase não venho? Só tô eu fixa aqui. Toda semana só tem eu. Denise Andrade, boa tarde. Que aula maravilhosa. Pai e filha batem uma bola sensacional. Muito obrigada por compartilhar conosco esses ensinamentos maravilhosos. Ela pediu radiação, a gente vai colocar. Obrigada, Denise. Um beijo. Sérgio Martri, boa tarde a todos. Jeidete Gomes, boa tarde. Filho e pai, o programa está ótimo. Beijos. Beijos pra minha mãe. Sônia Maria, boa tarde. Menina prodígio, hereditariedade. Puxou o pai. Denise Mello pediu irradiação, a gente vai colocar. Um beijo grande. E a Vera Lúcia, boa tarde, queridos. Avante com Jesus sempre. Olha quem tá assistindo a gente. Ah, minha mãe! Cara de pau. Não veio trabalhar, mas tá assistindo o programa. Então vamos lá? Vamos lá, continuar. Emmanuel. Cães e coisas santas. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em participe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, em lançado apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O evangelho não é somente um escrínio celestial das sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas.
O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social. Pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente, porque um homem esteja bem trajado ou possua largas expressões de dinheiro, ou porque se mostre revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas de luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos costumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual em posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. E aí, Yasmin? O que a Manuel falou? Ué, eu que li, você que fala. Eu lembrei de uma passagem, eu acho que reflete bem sobre a forma que Jesus colocava, né, sobre pérolas aos porcos, sobre aos cães, né, a falta de maturidade das pessoas, da atenção que você não vai conseguir, né, mas mesmo ele se surpreendia. Aqui em Mateus 15, 21, 39, olha que interessante, que isso aqui é uma das passagens da Bíblia mais comoventes para mim. Ele diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Né? Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Falou para a mulher. Quer dizer, você não está pronta, você não está apta, né? Para receber. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Muito parecido. Eu sabia que era essa. Disse ela, porém: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí ela quebrou ele. Aí Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha foi curada. Então ela surpreendeu ele. Sim. Porque ele achava que ela não estava apta, pronta, ela cai de joelho, implora, reconhece e ele fala. Então o tempo todo esses espíritos que nós falamos aqui, muitos deles encarnando poucas vezes ou com uma programação, são sensibilizados, são tocados ao ponto de surpreender Jesus. Sim. E isso está no Evangelho. Eu acho que isso é o maior exemplo de que nós temos que pregar. Ele estava ali passando, ele não deu atenção para ela. Não, ele nem respondeu. Ele nem respondeu. E os discípulos falaram: olha, afasta ela. Sim. Porque essa mulher não vai entender nada. E ela cai, mostra a humildade, o amor dela pela filha e fala: eu sei que eu sou um cachorro, mas se cair migalhas da mesa e eu puder pegar qualquer coisa, eu quero. É muito comovente. Muito. É lindo. E aí ele fala: vai, que a sua filha está curada. E está registrado no Evangelho de Mateus. Então eu acho que nós temos que pregar mesmo. Eu acho que Eu acho que na verdade o foco, e Emmanuel fala isso pra gente, essa passagem ele não tá focando no outro, ele tá focando na gente. Porque a preocupação quando ele fala isso, pra mim, é em você não colocar a sua frustração, a sua vontade de forçar o outro a aceitar aquilo ali, e você não colocar também. Ele tá falando dos nossos preconceitos, ele não tá falando do momento do outro. Mas você não deve nunca ter o preconceito. Nunca ter o preconceito. Porque ali pode ter alguém a ser pescado. Exatamente. Tanto que ele fala, não é porque a pessoa tem dinheiro, ou porque a pessoa tem uma autoridade temporária, que ele vai estar pronto, ele não vai. E às vezes a gente coloca isso na nossa família, nos nossos filhos. Se até Jesus errou e os discípulos dele, porque a mulher surpreendeu eles. Sim. É a maior história do Evangelho de surpresa para Jesus. Eu acho que é uma das poucas. Só teve duas que eu lembro, essa e da hemorroísa.
Que ele fala, toca nele e ele fala quem tocou em mim. Tocou. Que ele não estava fazendo ali. Sim. Ele não sabia quem ela era. E ele fala, quem tocou em mim? Eu senti o poder sair. Então ela surpreende ele também, de uma forma fenômeno, e essa aqui, moral. Uhum. Porque a posição dela moral é falar, eu não sou nada, mas me ajuda que eu amo muito a minha filha. Uhum. E aí ele fala, não vejo uma fé dessa, nem vocês estão do meu lado. Olha que lição maravilhosa, né? É. Mas eu acho isso, eu acho que Emmanuel fala com a gente, sobre as nossas expectativas, sobre a gente querer converter o outro usando a força, sobre a gente ficar frustrado quando o outro não tem a mesma opinião que a gente, E não quando tá tem na a nossa mesma família? posição que a gente. E quando tá na nossa família, quando é filho, Exatamente. quando é sobrinho. E aí a gente começa nisso. E ele fala, não é porque ele tem uma evolução intelectual, porque ele tem um poder financeiro, porque ele tem autoridade momentânea, não é por isso que ele vai estar pronto moralmente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, não é porque você tá olhando aquilo ali e também pra gente não se enganar, pra que pessoas que não tenham uma moral elevada não se infiltrem dentro das religiões e acabem corrompendo o que é santo. E isso é uma coisa muito importante pra gente se preocupar. Porque cada vez mais a gente vê líderes religiosos, né, assim... E olha que coisa você curiosa, vê que não tem uma moral... O Brasil do espiritismo cristão, né, eu acho que é 2% da população. É pouquíssimo. A grande maioria católica, a gente já fez esse estudo para uma palestra minha, lembra? Acho que 80%. Eu não lembro mais. Mas o Brasil... É engraçado, porque a gente tem um percentual baixo de espíritas, mas a gente tem um percentual alto quando a gente faz censo. Eu fiz o censo de 2010, não sei como é que foi esse último agora. Mas a gente tem um percentual alto de respostas de pessoas que acreditam em vida após a morte e reencarnação. Isso é o ponto, em reencarnação. Então, olha como é que é curioso, né? O Brasil, em comparação do resto do mundo, a gente tem isso na minha palestra, a gente pode trazer com mais detalhes numa próxima, que você que preparou essa palestra para mim, eu estava vendo ontem. Quase 95% do Brasil é cristão. Sim. Com várias religiões diferentes, que é um índice muito mais alto do que o resto do mundo. Talvez por isso seja coração do mundo e pátria do evangelho, ou pelo menos esteja programado para isso, não quer dizer que vá ser, né? Mas esteja programado. E nessas religiões, a maioria... são religiões que não são reencarnacionistas. Sim. Né? Católica, protestante, a grande maioria, 90 e poucos %. As outras que são reencarnacionistas nem discutem a reencarnação, talvez com esse detalhe todo, né? Umbandista, candomblista. Eu sei que quando eu vou fazer palestra eles acreditam, mas não discutem lá no dia a dia. Né? Como é que pode ter 70 e poucos % acreditando na reencarnação? É uma coisa muito curiosa. Não sei, acho que é uma questão cultural, talvez pela Globo, pelos meios de comunicação. Ou talvez pelo estágio dos espíritos reencarnando aqui, pelas comunicações eu acho que o contato com o Chico, entendeu? André Luiz, mas não só isso, porque ele tinha uma limitação geográfica de recurso, né? Mas a gente começou a colocar essas pautas em evidência. Isso aí, né? Sem preconceito. Né? E aí tem filmes espíritas indo pro cinema o tempo todo, você tem peça espírita, você tem a Globo fazendo várias novelas onde isso é apresentado, né? E acaba que você começa a mudar esse... E eu acho que a reencarnação, né, ela bem trabalhada, ela sendo bem pensada, né, ela tem uma elevação moral muito grande, mesmo que obrigatória. Porque você começa a pensar o seguinte, esse espírito aqui não é à toa. Quantas pessoas você conhece que não são espíritas e que sabem, pô, esse cara é o meu karma, essa mulher... essa situação. Sim. Então as pessoas trazem isso no íntimo e não abandonam algumas tarefas, algumas situações ou espíritos que estão ao redor dele na família, etc. Por isso, que eu acho que é incomum no resto do mundo. Né? Eu acho que isso faz muita diferença para a nossa evolução. Eu costumo dizer hoje nas palestras, né, porque depois que a gente entrou para a rádio, antigamente eu só fazia palestra para espírita, que era muito mais fácil. As perguntas, né, as discussões, os fóruns, você só falar no meio espírita. Sim. É muito mais confortável. E quando você entra numa rádio e que abre para fazer palestras em outras casas, em outras religiões, você percebe que você tem que responder com mais cautela, né, que as coisas não são óbvias. E que muitas vezes as pessoas estão ali só para te retrucar mesmo, né? Para te colocar em xeque, né? Numa situação que eles não acreditam. Eles têm certeza que você está falando uma coisa errada. Sim. Porque ele tem uma fé diferente.
Tem um dogma diferente, uma situação diferente. Então eu comecei a ter uma paciência em cima disso, ou uma habilidade também, porque eu acho que eu não sou uma pessoa mais paciente do mundo, mas tenho uma habilidade, né? De conciliar essas discussões. Por quê? Porque você está acostumado agora a ser interpelado por pessoas que não acreditam no que você está falando, que acham que você que é um absurdo, né? Que tem alguma coisa errada. E isso vai te dando essa tranquilidade e de entender quais são as dúvidas das pessoas. E que não passa pela inteligência dela, pela capacidade intelectual dela. Não é pela capacidade intelectual. É alguma coisa que eu não sei o que é, que leva ela a acreditar ou não na reencarnação. Crianças têm certeza da reencarnação com 4, 5 anos de idade. E pessoas inteligentes que veem os casos reencarnacionistas, né? São quase 4 mil casos estudados no mundo inteiro, e não se consegue se convencer daquilo. Como é que pode? Onde é que está o fator? Se não é intelectual, se não é maturidade, se não é idade. Qual o fator que leva, por exemplo, que é um dogma básico do espiritismo, uma pessoa acreditar na reencarnação e a outra não? Porque alguns acreditam em Jesus, no que ele dizia, nos milagres que ele fazia, etc., e outras não. Não se convenceram. Por que o povo judeu que recebeu ele, viu ele trazer Lázaro à vida, viu os registros, viu tudo o que aconteceu, não se converteu ao cristianismo? Ou ao pouco se converteram, né, através de Tiago, e os romanos se converteram? Porque o servo do centurião, ele acredita, né? Por que essa mulher diz que os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa e surpreende Jesus? E os próprios judeus que estavam ao redor dele, como o próprio Judas, não entendeu muito bem o que ele tinha para dizer aqui. É muito curioso isso. Essa maturidade e essa capacidade de cada um. E a surpresa que a gente pode trazer, inclusive, para um espírito puro como Jesus. A maior conversão do Evangelho é Maria de Magdala. Olha que loucura. Né? E foi de uma suma importância. Mateus... Maria de Magdala foi uma importância tão grande que até hoje vários estudiosos dizem que era a esposa de Jesus, que foi a amante dele. Quer dizer, é o ser humano trazendo as falhas. Deturpar, né? Tudo. Pegar a nossa... De tão grave que foi a conversão. E colocar no que está acontecendo. Existe alguma coisa? Eu não sei, às vezes existe até um bloqueio mesmo físico, do âmbito genético. Olha, essa pessoa já suicidou várias vezes, ele não pode aprender isso ainda, ele não vai tratar com responsabilidade, e aí a gente bloqueia. Ou tem uma obsessão muito forte, uma afinidade, ou veio de uma religião muito castradora e não consegue se livrar dela. Você viu que o Divaldo tinha obsessões fortíssimas com toda a obra dele, com todo o trabalho dele, que ele não conseguia se livrar. O próprio filme mostra. Eu acho assim, estudando os Anjos Decaídos, tá acabando o nosso tempo, né? Estudando os Anjos Decaídos e toda essa evolução de Capela, essa obsessão e esse estreitamento com o plano espiritual é o que vai fazer com que a gente precise tanto do exílio. E que a gente precise, porque não tem como, do jeito que as obsessões funcionam hoje, é muito difícil você resolver um processo obsessivo. O espírito, por mais que você chegue lá, depasse, enfim, e oriente a pessoa, ela sai dali, ela entra no elevador, ela é fechada no trânsito, cai a vibração dela, o obsessor volta. Então é muito difícil você resolver um processo obsessivo. As drogas sintéticas... As drogas também vão fazer com que as encarnações, ele leve várias encarnações comprometidos, e aí o processo evolutivo fica muito lento. Então esse exílio, ele é muito importante por conta disso, né? Por conta dos processos obsessivos e dessa dificuldade de evolução que a gente começa a ter estando todo mundo misturado, né? Tem mais alguma das suas considerações finais? Porque a gente não tem mais tempo. A gente tem 1 minuto ainda, Yasmin. 1 minuto? Nossa. Semana que vem você vai estar aqui de novo? Não, você não vou estar aqui de novo. Cheio de esperança, com trevo. Tem mais alguma pergunta pra gente responder? Entrou alguma nova? Na verdade, entrou. A Francisca falou: obrigada pela resposta, vou buscar essa referência. Tem esse viés maravilhoso de estarmos sempre em busca de conhecimento. Sua filha da nova geração, que Allan Kardec fala na Gênese. Um diálogo muito bom com você. Essa puxou um pai. Puxou o pai. Gostei dela, Yasmin. Mas Jesus não errou. Tem um dos estudos que fala sobre essa passagem feita por Cairbar Schutel. Não podemos ficar presos à letra. Isso. Jesus só se surpreendeu. Errar ele nunca erra. Foi só isso. Não temos mais nada novo. Então, obrigado a todos. E mais um Quintas do Evangelho que se encerra agora. E tenham um bom final de semana, um bom feriado.
e continuem ligados na Rádio Rio de Tchau, Janeiro. gente. Beijo. Não vem semana que vem. Minha mãe vai estar aqui, tá? Eu juro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.